para vocês o que é a santidade. A santidade é o contrário do pecado. Então, a santidade é o que te separa do pecado. Quanto mais você é santificado, menos pecador você fica. Então, a Bíblia fala que a santidade é a separação do ser humano, ou do próprio Jesus que foi santo. Jesus foi santo por completo, então ele não pecou, não tinha pecado. A gente busca a santidade, através da santificação, a gente tenta imitar Jesus, para ficar longe do pecado. E a santificação, a gente pode dizer que é o processo para alcançar a santidade. Então, há uma confusão também de santificação, regeneração, justificação. O que é, primeiro, a justificação? Nós somos justificados. Quem nos justifica? Jesus. E o que a gente tem que fazer para ser considerado justo? A gente tem que crer que Jesus é o nosso Salvador. Então, a gente crê que Jesus é o nosso Salvador, a gente já foi justificado. A regeneração, o que é? A regeneração tem a ver com o que Jesus falou para Nicodemos, do nascer de novo. Então, a regeneração é quando nós nascemos de novo, e um símbolo da regeneração é o batismo. Mas o batismo que representa aqui a regeneração é o batismo nas águas, que é você deixar o velho homem, que é o nascido no pecado, nascido na carne, para se tornar o novo homem, nascido do Espírito, que é através de Jesus. A gente vai falar no final da aula disso daí. Então, a teoria que a gente segue, ela é feita pelos reformados, né? Pelos cristãos reformados, ou foi feita pelos reformadores. E como a Vitória explicou, essa teoria, a santificação é vista como um processo progressivo e inacabado nessa vida. Por quê? A gente não consegue ser santo aqui por completo. A gente busca, e por mais que a gente busque, a gente não vai conseguir. Então, nessa vida terrena, não tem como a gente ser santo por completo. E dentro desse conceito, a Vitória trouxe 3 aspectos diferentes. Jesus fala da porta, do caminho e do alvo. O que é porta, caminho e alvo? Está falando do processo de santificação. A porta, para que serve a porta? É o começo. Então, se você não passar pela porta, você não consegue iniciar o processo. E Paulo fala de aquele que iniciou a boa obra, ele vai completar. Então, a porta é como se fosse o início. Então, quando Jesus fala da porta e Paulo fala de início, está falando ali do nosso começo nessa nova vida. Então, é a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente começa a seguir a Jesus. Então, o próximo, a gente chama de santificação progressiva, ou Jesus chama de caminho. Por que caminho? Então, a progressiva, e Jesus fala que é o caminho, e a gente pode entender que é o meio, né? Que é o meio do percurso. Porque o caminho a gente faz o quê? Percorre. Então, a gente percorre o caminho, e a santificação progressiva é isso. A gente percorrer. Então, a gente vai errar, vai acertar e vai sempre buscar a santidade. E o último é a santificação final, e Jesus chama de alvo. Paulo fala que é o final da boa obra, né? E Jesus fala que é o alvo, que seria quando isso? Que a gente vai ser santo por completo. Quando a gente for para a glória e tiver um corpo glorificado. Porque a gente não consegue ser santo por causa do pecado, que o nosso corpo já nasceu no pecado. Então não tem como. Na terra que a gente não vai conseguir. Mas antes de falar dessas etapas mais a fundo, eu vou falar um pouquinho de como era no Velho Testamento. Como que eles buscavam a santificação no Antigo Testamento? Alguém? Sacrifício, o que mais? Rituais, consagração, tinha objetos, tinha uma cerimônia que era seguida. Então, primeiro eu vou falar de obediência a Deus. Então,
antigamente, principalmente depois de Moisés, que instituiu as leis, a santidade era buscada por meio da obediência da lei mosaica, que são principalmente os 10 mandamentos. Em Levítico fala, sede santos porque eu sou santo. E nessa obediência incluía tanto mandamentos morais, como cerimoniais que tinham que ser cumpridos, e civis também. Então, quando fala de obediência, obediência é como se fosse um caminho, era o caminho que eles tinham que percorrer. Então, eles tinham que sempre viver em obediência, obediência, obediência. Não se desviava. E, além disso, também fala de rituais e sacrifícios. Para que serviu o sacrifício? Sacrifício era quando a pessoa já pecou. Então, sacrifício, como o pecado separava o povo de Deus, então a gente chama de expiação, né? A Bíblia chama de expiação. Havia essa expiação para poder buscar purificação, para que o povo seja purificado e pudesse continuar seguindo os mandamentos. O que aconteceu com o primeiro pecado? Depois que eles pecaram, o que aconteceu? Vocês lembram? Adão acabou de pecar, aí eles perceberam que eles estavam nus, e daí? Eles colocaram primeiro as folhas para tentar se cobrir. E o que Deus fez? Deus trouxe a pele dos animais. Com certeza Deus não fez a pele dos animais, só a pele. Ele ali já fez o primeiro sacrifício. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E o Senhor fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Outras traduções? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Se for pegar a NVI, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, Deus fez as peles? A gente entende que não. Que ele tirou de algum animal. Então, aí já foi o primeiro sacrifício para poder cobrir o primeiro pecado. Então, depois que Deus entregou a pele de animais para eles, não estavam mais nus. Então, no primeiro pecado a gente já consegue perceber que o primeiro sacrifício. Então, os sacrifícios no Antigo Testamento, eles eram feitos exatamente para cobrir o pecado do povo. Então, era para que o povo se aproximasse, para se aproximar de volta de Deus. E por que não ocorre hoje? Por que a gente não tem que sacrificar mais animal? Porque Jesus, ele entregou sua vida. O Cordeiro Perfeito se sacrificou por nós. Então, é por causa disso que a gente não precisa sacrificar mais animais. E também, outro meio que era utilizado era a consagração. Então, os sacerdotes eram consagrados, tinham objetos que eram consagrados, o templo era consagrado, dias específicos, uma vez no ano, num dia específico, para poder fazer. Aí o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. A gente vê que tinha objetos que eram consagrados, que tinha, por exemplo, a Arca da Aliança. Era um objeto que representava a presença de Deus. Mas a arca em si não tinha poder nenhum. Tanto é que depois roubaram a arca Mas tinha todo um respeito com a arca, tinha toda uma cerimônia, um ritual. Por quê? Porque a arca representava a presença de Deus. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então a santidade ela era associada ao cumprimento de padrões, de ritos, de cerimônias. E tudo isso era para se purificar, para você conseguir ter o contato com Deus, para você poder ficar próximo de Deus. E aqui eu fiz a comparação, mas a comparação acho que já posso falar já. Então, antigamente a base da santidade era a lei. Então a lei era a base para você, o que você
podia fazer ou não para você se tornar cada vez mais santo. Hoje em dia é a partir da fé em Jesus Cristo. Então você crê em Jesus, você já começa ali ao processo de santificação. Meios de purificação, sacrifícios e rituais, que a gente falou um pouquinho. Eu não vou entrar nessa parte porque é uma parte muito grande, tem muita coisa para estudar e a gente tem pouco tempo. E hoje em dia, após Cristo, é o sangue dele que nos proporcionou essa purificação. Por isso que a gente toma a ceia, para lembrar da morte de Cristo. E toda vez que a gente lembra, a gente toma a ceia, a gente tem que lembrar por que Jesus se sacrificou, o que aconteceu. O agente transformador era a obediência. Então é a obediência às leis que transformavam eles, né? Então, a partir da obediência, eles eram pessoas melhores, eles buscavam ser santos. Hoje em dia, é o Espírito Santo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente vai ver mais para frente. E o alvo era ser o povo separado para Deus, ser o povo escolhido. E hoje é ser semelhante a Cristo. Então, falando de hoje, antes disso, de falar da santificação inicial, Isaías 1,18, eu vou ler para vocês. Venham, vamos refletir, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Aqui a gente vê dois exemplos. Primeiro que fala que o pecado, ele é escarlate e rubro, ou em outras traduções, escarlate e carmesim. O que significa isso? Alguém sabe o que essa comparação quer dizer? O sentido é esse, os dois são vermelhos, um fala rubro, o outro fala escarlate, carmesim, então são vermelhos. São marcantes, né? Difícil de ser apagado, igual se caiu uma coisa principalmente vermelha, sei lá, um molho de tomate, um sangue mesmo, é difícil de tirar até da roupa. E depois faz outra comparação, que fala, se tornarão brancos como a neve e se tornarão como lã. A neve, o que ela acontece com a neve? Ela vem de onde? Vem do alto. Então, a santificação inicial, ela vem de cima, após a gente aceitar Jesus, ela vem de Deus. A nossa justificação é no Senhor. O que apaga o nosso pecado, que aqui representa o vermelho, é Jesus, é a justificação dele. Então, por isso que a gente tem aquele louvor, né? Alvo mais que a neve. Então, a neve, que cor que é? Branca. E a lã também, que cor que é a lã? Branca. E a lã, ela traz uma outra comparação. A lã na ovelha cresce de onde? De dentro para fora. Não é a lã que entra dentro da ovelha. A lã sai de dentro da ovelha. E aqui também faz a comparação da santificação progressiva. Então, se a neve é a santificação inicial, porque ela vem do alto e a gente recebe, a lã, ela é uma coisa que vem de dentro para fora. É a santificação progressiva, que a gente procura melhorar, a gente busca essa santificação. A gente se torna puro de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, a santificação inicial, pode passar, ela ocorre no novo nascimento e a partir daí é a mudança de natureza. O velho homem fica para trás e nasce o novo homem. E aí Salmo 51:5 fala: quem é nascido carne é carne. O 58 também, eu vou ler aqui para vocês. Salmo 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe, que é o que a gente já viu na aula de Nicodemos. E o 58:3 também vai falar: os maus passam a vida praticando o mal desde o dia que nascem, só contam mentiras. Então aqui está dando um exemplo de que quem é nascido na carne é mau.
E que o novo nascimento a gente já aprendeu também que acontece no nível espiritual, é o nascimento de Cristo. E como que a gente faz para esse novo nascimento prevalecer no velho nascimento? A nova natureza prevalecer na velha natureza. O que a gente tem que fazer? Em Romanos 8:2 fala que nós somos livres do poder do pecado. Então, a gente agora tem essa opção. A gente não é mais refém do pecado. Quando a gente é justificado por Jesus, através de todo esse processo que a gente falou, o pecado ele não tem o poder de nos dominar mais, a não ser que a gente deixe. Então não é algo automático, é algo que a gente tem responsabilidades. E Efésios 4, eu vou ler, 22 e 24. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se da nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então aqui ele dá um exemplo que a gente tem que abandonar a velha natureza, e no grego esse abandonar, ou despojar, significa colocar de lado, tirar do caminho. Então a nossa velha natureza a gente tem que colocar de lado. Não seguir mais por esse caminho que a gente seguia, tirar do nosso caminho a velha natureza. E a gente falou na aula passada, não é apenas matar o corpo, matar o nosso corpo, né? Mas sim matar a influência do nosso corpo sobre nós, a influência da carne que é nascida do pecado na gente. E tem uma chave, uma virada de chave que é o principal nesse processo de santificação, né, progressiva, que é o domínio próprio. Por que o domínio próprio? Por que vocês acham que o domínio próprio que é o fundamental para isso? A nossa carne grita pelo pecado. Ela quer pecar. Então, com o domínio próprio, a gente vai subjugar a nossa carne. A gente vai... dar um exemplo, eu vou segurar a minha carne e deixar o meu espírito. Porque o espírito, ele quer buscar Deus. Ele quer fazer o certo. Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal eu faço. Por quê? Porque a carne fala mais alto. Quando fala em Romanos 12, 21, eu vou ler aqui, Romanos ele traz um paradoxo. Paradoxo, Romanos 12, 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Como sacrifício vivo? Tem como sacrifício vivo? Sacrifício não é... É o que a gente fala de matar a nossa carne. Esse é o sacrifício vivo. Por isso que o domínio próprio é a chave do processo de santificação, da santificação progressiva. Continuando falando de santificação progressiva, o Espírito Santo é o agente dessa santificação, como a gente viu, porque é o Espírito Santo que vai nos guiando, vai nos auxiliando, e a gente até separou, se vocês quiserem tirar a foto, pode mudar. É o Espírito Santo que nos capacita, então ele nos regenera, ele nos renova, ele nos convence, ele gera frutos, ele gera dons, ele nos direciona, ele nos fortalece. Então, o Espírito Santo é um auxiliador. Mas a santificação é um processo colaborativo. O Espírito Santo não vai fazer sozinho se você não fizer a sua parte. Se você não quiser que o Espírito Santo te guie, ele não vai te guiar. Se você não for atrás dos frutos, não procurar ser uma pessoa melhor para poder seguir os frutos do Espírito Santo, para você poder desenvolver os frutos do Espírito Santo, ele não vai te ajudar. Primeiro você e depois o Espírito Santo vai te ajudando, vai trabalhando. Mas se você não fizer a sua parte, cadê o colaborativo? Você está esperando só o Espírito Santo fazer e você não vai fazer nada? Aí fica cômodo, né, para nós. Então,
E antes de falar da santificação final e da comparação, os meios que a gente o que a gente tem que fazer nesse processo de santificação? A gente precisa sacrificar animal? Não. A gente tem ritual para fazer? A gente tem que ir lá lavar na pia de bronze, acender o candelabro, depois acender o incenso. Tem que fazer isso? O que a gente tem que fazer então? O que faziam antes que não precisa e agora a gente tem que fazer? Um exemplo. Vou dar 3 passos aqui. O primeiro é oração. Oração é uma conversa. Então é uma oração contínua, é uma comunhão contínua. A oração é o nosso relacionamento com Deus. Por isso que a gente fala, não precisa falar bonito, não precisa fazer um português correto. É você se comunicar com Deus, como se Ele estivesse aqui. Ele é seu amigo. Então, a oração é essa comunhão e tem que ser contínua. Ela nos fortalece contra o pecado, porque Mateus fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração do Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação. Tessalonicenses, orai sem cessar. Jesus orava constantemente, falava. E Jesus conversava, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É uma oração sincera de Jesus. Outro passo é o jejum, que é negar a carne e buscar o Espírito. O jejum também não é só uma forma de humilhar a carne, mas também humilhar a nossa alma, porque as nossas vontades vêm da alma. Então, a gente humilha a nossa alma ali diante de Deus, a gente nega a nossa vontade e fortalece e enfraquece a carne. A gente quebra o domínio da carne, né? Então, a partir do momento que a gente está jejuando, a gente vai perdendo a vontade de fazer as coisas, o que é errado. Então, o jejum também, exatamente, a gente fica mais sensível para ouvir a voz de Deus, a gente fica mais espiritual, né? A gente fica menos carne e mais espírito. E o jejum é tão importante que o próprio Jesus fala que tem situações que só são vencidas com jejum e oração. Então não é só orar, não é só jejuar. E Mateus também fala, quando jejuares, também não é para você ficar lá, tô de jejum hoje. Olha, eu tô fazendo jejum, olha como eu sou bom, olha como eu quero. Não. Você tem que se manter do jeito que você é. Porque se você ficar se fazendo de coitadinho porque você está fazendo jejum, seu jejum não está servindo para nada. Você está sendo você está sendo hipócrita, né? E também lá em Mateus fala que essa casta de demônios você só expulsa com jejum e oração, para você ver que o jejum é uma coisa séria. E leitura da palavra, que a gente está fazendo aqui, o estudo da palavra. A palavra, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos orienta, ela nos transforma. A palavra, ela renova a nossa mente, né? E João fala que através da palavra, né, da verdade, a gente se torna santo. Lá em Salmo 119, fala como que o jovem vai purificar o seu caminho? Observando a palavra. Então, a leitura da palavra, o estudo também é muito importante. Então, eu coloquei um resumo aqui. A oração, o que é a oração nesse processo de santificação, na santidade? Ela é intimidade com Deus e resistência ao pecado. O jejum é o domínio próprio. É um dos meios de domínio próprio, de a gente humilhar nossa alma, de a gente subjugar a nossa carne e ficar mais sensível espiritualmente. E a palavra, ela é a renovação da mente, ela nos dá a direção, é tudo que a gente já falou. E a santidade, ela não é alcançada por um meio isolado humano, você não vai conseguir buscar a santidade, você não vai conseguir ser santo sozinho. E também você não vai seguir nesse processo se você deixar tudo para o Espírito Santo. Então, é um processo colaborativo. Então, ela é alcançada por uma vida de rendição, e ela é fortalecida por esses meios, pela oração, pelo jejum e pela leitura da palavra. E, para terminar, a santificação final, que a gente esse aqui eu acho que é o mais simples de entender, né? Santificação final a gente só vai alcançar quando a gente tiver o corpo glorificado. E aí a gente vai ser semelhante a Cristo, também na forma física. Não buscar só
ser semelhante na forma espiritual. E eu deixei uma comparação, um resumo. Então, a posicional, né, que é a inicial, e Jesus fala que ela é a porta, ocorre no momento da conversão, e quem realiza é Jesus Cristo. E o que é? A gente é declarado santo, a gente é justificado. Progressiva é durante toda a nossa vida, desde quando a gente aceitou Jesus ali, e foi o que eu falei, ela é a cooperação humana mais a ação do Espírito Santo. Você sozinho não consegue nada, o Espírito Santo sozinho não vai fazer. E o resultado é você crescer cada vez mais em santidade, você cada vez mais ficar perto de Deus. E afinal, só na volta de Cristo, quando a gente tiver o nosso corpo, quando a gente for ressuscitado, ou quando a gente for arrebatado, que a gente vai para esse novo corpo, esse corpo glorificado, quem vai realizar isso é Deus, e aí vai ser a santidade plena e perfeita que a gente não consegue alcançar aqui. Então na inicial a gente é livre da condenação, a gente é declarado santo, então a gente não tem mais essa culpa. Essa culpa ficou lá na cruz quando você aceitou que Jesus se sacrificou por você. E o poder é o que a Vitória falou, você consegue vencer o pecado, é só você seguir tudo que a gente já acabou de aprender. E afinal, que aí o pecado já sumiu, não existe mais. Eu queria falar dos frutos do Espírito Santo, os frutos do Espírito e dos dons do Espírito. Alguém sabe a diferença? Então, os frutos do Espírito, primeiro. Quando a gente está nesse processo nessa santificação progressiva, a gente vai cada vez mais aperfeiçoando os frutos do Espírito. Então, os frutos do Espírito tem a ver com o nosso caráter. É aquela mudança interior, né, que a gente viu que começa lá, é como se fosse a lã da ovelha, que vem de dentro para fora, que a gente vai se purificando de dentro para fora. Então, os frutos do Espírito é mudança no caráter. São qualidades que o cristão tem. E ele desenvolve, e cada vez que ele aumenta os frutos, que ele fica mais forte nesses frutos, ele fica mais perto de Deus, ele fica em comunhão com Deus. Mas a comunhão aumenta, né, com Deus. Então, quando a gente ouvir frutos do Espírito, a gente lembra da árvore. O que a árvore dá? Frutos. Então, o que são os frutos? Eu vou ler aqui para vocês. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso daí está tudo lá em Gálatas 5, do 22 ao 23. Qual que é a diferença de bondade e de benignidade? Benignidade é você fazer o bem para os outros. Estou vendo uma pessoa ali, vou ajudar ela. Isso é benignidade. Bondade é no seu dia a dia. Você é uma pessoa boa, você inclui a benignidade, mas não é uma ação em si, é mais abrangente, é um cotidiano. Isso. Eu trouxe alguns exemplos aqui de amor. Isaac e Rebeca. Todo mundo se inspira no amor de Isaac e Rebeca, né? Está lá em Gênesis capítulo 24 e 25, fala disso. Alegria, eu trouxe exemplo, pode passar para outro. Paulo e Silas na prisão, o que eles faziam? Cantavam, louvavam, eles estavam presos injustamente e estavam... Alegria, Paulo e Silas, paz, Daniel, o cara estava dentro da cova dos leões e estava orando lá tranquilo. Deus vai me tirar daqui. E estava em paz. Você não vê que Daniel foi lançado lá e ficou desesperado, não. Diferente de Elias. Elias, ele estava com o poder de Deus ali dominando e ficou com medo, não teve paz, ele ficou aflito, ele saiu correndo, ele quis se esconder, foi para dentro da caverna. Então, por mais que Deus agisse ali, ele não teve paz. Longanimidade de Jó, não tem nem como. Benignidade, Davi com Mefibosete. Alguém se lembra? Sabe quem é Mefibosete? Descendente de Saul. O que Davi fez com ele? Davi tinha tudo para... esse cara aí, o vô dele tentou me matar, fez tudo de ruim para mim. O que Davi podia... Não, deixa ele aí. Não, mas Davi... Não, ele tem que ser honrado. Davi fez o bem para ele, porque ele estava lá em miséria, né? Bondade, Dorcas ou Tabita. Eu vou ler aqui o versículo dela, para a gente poder ver a diferença. Atos 9:36. Bondade, o que é? 9:36.
Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Deu para entender a bondade? O que é a diferença? Ela usava o tempo, ela gastava o tempo dela ajudando as pessoas. É igual essas pessoas de ONG, né, que vai levar alimento para os outros na rua, que acolhe. Então é como se fosse isso. Ela gastava o seu tempo ali. A fé é Abraão, meu maior exemplo, né? Não tem nem como. Mansidão, Moisés, porque para aguentar 40 anos um povo reclamando na cabeça, reclamando de tudo que acontecia. Caía as coisas do céu, vinha comida do céu. E mesmo assim o povo reclamando, se a pessoa não tiver não tiver mansidão ali, e também domínio próprio, né? Mas domínio próprio o José o pai de Jesus também, né? O José é esposo de Maria. Porque ficar sabendo que a esposa dele está grávida. Se ele não tiver domínio próprio, ele já ia defamar, já ia... Então, alguns exemplos. E eu trouxe também... Jesus, ele tem todos esses atributos no nível máximo, né? Amor. Maior prova de amor do que morrer por nós. Alegria, ele compartilhava com os discípulos, ele contava as histórias. Casamento, Jesus era super alegre. E Jesus era até engraçado, né? Os soldados procurando ele falavam, mas o que vocês estão procurando? Claro que ele sabia que era ele. Paz, a pessoa que acalma o mar, que está revolto ali, uma tempestade. Suportou os discípulos, ele era paciente até demais, porque os discípulos viviam reclamando. E ele ensinava milhões de vezes e os discípulos continuavam fazendo tudo errado do que ele falava. Se você não tiver paciência... Benignidade, ele curou pessoas, paralíticos, cego, tudo que você imaginar. Bondade, então, a vida de Jesus não tem nem, fez o bem para todos, rejeitado. Se a pessoa sofria preconceito, se era mulher, se era homem, não se importava. Fidelidade, foi obediente até a morte, né? Foi fiel. Mansidão, corrigiu com mansidão, Jesus tinha paciência, explicava. E domínio próprio, resistiu à tentação do próprio Satanás, né? Não era nem do baixo escalão, era do próprio Satanás. Então Jesus, ele tem todos os frutos no nível máximo. E só para a gente terminar, nossa, hoje está estendendo. Os dons do Espírito é diferente porque os dons do Espírito é para você usar nas pessoas, você usar para edificar a vida das pessoas. Enquanto os frutos do Espírito é para você curar o seu caráter, para você melhorar, os dons você vai usar com as pessoas. Se não for com as pessoas, você não está usando os dons, não são os dons. Então, os dons do Espírito é a palavra de sabedoria, qual a diferença de palavra de sabedoria? De palavra de sabedoria e de conhecimento. Palavra de sabedoria é você saber falar o que a pessoa está precisando. Você saber não, né? Porque todos os dons do Espírito é proveniente do Espírito e é usado pontualmente. Então, os dons do Espírito, o Espírito Santo te dá para você usar ali e você não vai ficar falando o dia inteiro, você não vai ficar dando palavra de sabedoria o dia inteiro. Onde for útil. Coríntios 12 fala isso, é onde você for útil, onde for conveniente que você use. Que o Espírito exatamente. Então, a palavra de sabedoria é exatamente isso, um conselho. A pessoa está lá em depressão, você sabe o que falar para ela. O Espírito Santo te dá as palavras certinho para a pessoa acalmar o coração. A palavra de conhecimento é uma profecia. A pessoa que nunca viu você vai falar, você vai ter um caminhão novo. A pessoa que nunca te viu, não te conhece, não sabe o que você faz, não sabe quem você é. Uma coisa que você pediu para Deus... Exatamente. Então, isso é a palavra de conhecimento. Então, a palavra de conhecimento é mais para a profecia. A palavra de sabedoria é mais para aconselhamento. Pode ir, volta lá. A fé é um dom do Espírito que
através da sua fé, você edifica a fé de outras pessoas. Igual, o dom da fé é através da sua fé a pessoa fala, nossa, como a Vitória ela crê em Deus, que bonito, vou seguir esse Deus que ela crê, porque não é possível que ela tenha tanta fé então é como se fosse isso. Dons de cura, que não precisa falar, dons de cura é autoexplicativo. Dons de milagres é você multiplicar o pão, 5 pães para multidões, é você fazer um paralítico andar, além de cura, isso é um milagre extraordinário, crescer uma perna. Milagre é uma coisa inexplicável, né? O nome já fala, é milagre. Então, libertação, você você fazer chover, Elias orou e choveu, então isso é milagre. Profecia, também, profecia não é só para o que vai acontecer no futuro, mas também o que é como se fosse uma exortação ali, e é mais para a igreja, né? Não é mais, o conhecimento é mais individual. Discernimento de espírito, você sabe, aquela pessoa está endemoniada, só de você olhar você vai saber, não, isso aqui dali não é demônio não. Ou alguém vai te falar alguma coisa, não, isso daqui não vem de Deus não, isso daqui a pessoa está falando da cabeça dela. Então isso daí é um dom também. Variedade de línguas, falar em línguas não aprendidas, e interpretação de línguas também. Então os dons do Espírito é para você edificar outras pessoas. Os frutos do Espírito é para você melhorar como pessoa. Sim, então os frutos do Espírito é oração, jejum e leitura da palavra. Os dons do Espírito é você pedir para Deus. Você procurar santificação, você pedir para Deus, você ter amor, você não querer os dons para você se engrandecer, para você ficar famoso, para você aparecer na internet. Os dons do Espírito, a motivação tem que ser o amor e para ajudar outras pessoas. 1 Coríntios 12 fala que o Espírito Santo ele distribui conforme ele entende. A pessoa que uma vai falar em língua, o outro vai interpretar, o outro vai ter fé, o outro vai curar, o outro vai conforme a necessidade